Enquanto o mundo discutia quem seria o próximo melhor jogador do planeta, ninguém percebeu o que estava acontecendo na Alemanha. Um jogador sem hype, sem mídia, estava simplesmente destruindo tudo. E o mais assustador, ele ainda nem chegou ao seu auge. E hoje você vai entender por que o nome Michael Olise é um dos nomes mais falados dessa atual geração do futebol. Antes de tudo isso, antes dos números absurdos, antes dos jogos decisivos, Michael Olise era só mais um nome perdido no meio de tantos outros talentos, enquanto os grandes palcos eram ocupados por estrelas já consolidadas, com nomes como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Lamine Yamal e muitos outros já eram considerados grandes estrelas no futebol, enquanto Olise simplesmente não fazia parte desse grupo de gigantes. E não era porque lhe faltava talento, era porque o futebol não estava olhando para ele. E mano, jogando longe de gigantes, fora das capas de jornais, sem ninguém fazer propaganda para ele, Olise simplesmente não era prioridade. Nenhum adepto parava para discutir. Será que esse jogador será mesmo o próximo melhor do mundo? Nenhum programa de TV colocava o nome dele ao lado de fenômenos como Jude Bellingham e outros craques da nova geração. E no futebol moderno, isso faz toda a diferença, porque hoje não basta jogar bem, você precisa ser visto, você precisa ser falado, precisa de existir dentro do hype, enquanto outros eram projetados como futuro, ele evoluiu no silêncio, sem pressão, sem expectativas e sem o peso de ter que provar algo a cada jogo. E foi exatamente aí que tudo começou a mudar na vida de Olise. Michael, Big Meeks here, what's happening? That's good. It's nice to see you on the pitch and not in the restaurant. Em poucos meses, Michael Olise se tornou um dos jogadores mais produtivos da Europa. E aí vem o detalhe mais importante, ele não fazia isso em jogos fáceis, mas sim contra a pressão real. Foi aí que o futebol começou a perceber que ele é um jogador diferenciado, porque enquanto muitos jogadores somem nos momentos decisivos, Olise aparecia e resolvia. E desde que a Champions League começou, a história mudou de nível, porque é nesse palco que os grandes jogadores são testados. Em noites onde o erro custa tudo, ele não sentiu peso, pelo contrário, ele transformou o jogo em algo simples, assistência precisa, dribles curto, decisão rápida, como se estivesse jogando no quintal da sua própria casa. E foi neste momento que ele deixou de ser uma promessa e virou uma realidade, porque dominar campeonatos nacionais é uma coisa, mas decidir Champions League, isso é o que separa bons jogadores de jogadores destinados a ser os melhores do mundo. E mano, se você acha que todo esse hype do Olise é devido ao seu talento, então é aí onde você se engana. Porque o que transformou Michael Olise em um jogador diferenciado não é só o que ele faz com a bola, é o que ele faz antes de recebê-la. Enquanto a maioria dos pontas espera o jogo acontecer, ele já sabe exatamente aonde a jogada vai terminar. E isso muda tudo. No sistema do Vincent Kompany, o ataque não é estático, ele é fluido, dinâmico e quase improvável. E é exatamente neste tipo de circunstâncias que Olise domina, porque ele não é um ponta comum, ele não fica preso numa linha lateral esperando a bola chegar, ele flutua, às vezes aparecendo como um verdadeiro camisa 10, e quando ele recebe, ele já sabe a zona mais perigosa do campo. Isso não é sorte, isso é leitura do jogo. Enquanto a defesa adversária tenta se organizar, ele já identificou o espaço, e é por isso que as jogadas dele parecem tão fáceis, porque quando você toma a decisão certa antes, o resto vira consequência. Ao lado de Harry Kane, que recua e puxa a marcação, e com a profundidade oferecida por Luís Dias, esse trio consegue criar um sistema perfeito. Se a defesa abre, ela ataca o espaço central. É um jogo de xadrez em alta velocidade. Michael Olise está sempre um movimento à frente, e não é só drible, não é só velocidade, é inteligência aplicada ao jogo, é saber quando acelerar, quando pausar, quando decidir, e é exatamente isso que separa jogadores talentosos de jogadores que têm controle do jogo.
É aqui que a história deixa de ser só desempenho e começa a ser sobre grandeza, porque tudo que o Michael Olise está fazendo aponta para um destino, o seu lugar na prateleira dos melhores jogadores do mundo. Mas no futebol não basta jogar bem, você precisa vencer nos momentos importantes, como na Champions League e Copa do Mundo. E isso vai contar muito na carreira do Olise, mas a pergunta que não se quer calar é se ele vai transformar essa temporada em uma era, porque no fim das contas tudo se resume a isso. Bundesliga, Champions League, and World Cup. Ballon d'Or, it's all there for you, sir. The aim is every season when you're a club like Bayern, you want to win everything. So the aim is to win everything. Se Olise mostrar serviço no Bayern de Munique, fazer história na Champions League e fazer a diferença com a seleção francesa na Copa do Mundo deste ano, aí o debate ficará encerrado. Aí a gente já estaria vendo o próximo melhor jogador do mundo. Comenta aqui embaixo o que você acha de Michael Olise. Será que ele tem tudo para ser a próxima estrela do futebol mundial? E se você curte desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo. E não te esqueças de seguir o Drible na Rede aqui no YouTube.